Vamos falar de íncubos e súcubos. Gente, eu falei ontem de magia, de vampirismo sexual, né? Que é um assunto bem delicado, então hoje a gente vai seguindo nessa linha da sexualidade, né? Dentro da espiritualidade, eu vou trazer esse tema, abordar esse tema. Primeiro eu quero explicar o que é íncubos e o que é súcubos. Íncubos seria o demônio masculino que drena a energia sexual das mulheres, enquanto que as súcubos, elas são as mulheres, né? Demônios femininos que drenam a energia sexual de homens ou lésbicas também, porque tem isso também. Os íncubos também podem se aproximar de homens gays, tá bom? Porque eles não estão preocupados com o seu gênero, eles estão preocupados com a sua energia sexual, que é o que vale para eles, entendeu? O dinheiro do pessoal que tá do outro lado é energia vital. A energia vital para eles é ouro. Mas vamos lá. As vítimas dessas entidades demoníacas, eu vou colocar dessa forma, eu não gosto de usar a palavra demônio, porque a palavra demônio, ela foi tão distorcida, mas é a forma como a maior parte da sociedade entende, né? Entidades mais densas. Essas entidades demoníacas, elas miram em pessoas que são vulneráveis no âmbito da sexualidade. Por exemplo, se você tem traumas relacionados à sexualidade, se você tem muitos conflitos relacionados à sexualidade, se você tem questões muito profundas relacionadas a isso, tipo trauma em relação a abuso, traumas relacionados à repressão, pessoas que se reprimem muito, 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 e a mídia faz isso de uma forma muito, muito genial, porque eles reprimem de um lado, só que eles reprime de um lado, mas explora do outro, sabe? Porque tá ali, estimula de um lado, aí estimula, você fica, sua energia fica lá em cima, depois eles reprimem do outro lado, colocando a culpa como energia central, como tema central dentro disso. Então é muito complicado porque acaba que a pessoa ela gera muitos sentimentos controversos em relação a esse tema que é sexo, né? Então, essas pessoas, elas têm um emocional muito vulnerável e são vítimas perfeitas para esse tipo de entidade. E esses ataques, eles podem acontecer em vários níveis e eles podem ir acontecendo aos poucos. Por quê? Porque as entidades, as almas, os mortos, eles têm outra. Eu vou usar esse termo, eu não sei se ele é o ideal, mas eu vou usar só para ficar entendível. Eles têm outra composição química. A composição química, entre muitas aspas, do perispírito é diferente da composição química do corpo humano. Eles não se materializam aqui com muita facilidade, eles precisam de muita energia e eles podem sim utilizar a energia do ódio, do trauma, dos sentimentos baixos para eles se manifestarem aqui e eles conseguirem manipular, tipo, te tocar, colocar a mão em você. Nesses casos mais extremos, tem mulheres e homens que acordam com dores físicas. Elas acordam machucadas no dia seguinte e é uma coisa muito louca porque pareceu um sonho. Porque não tinha ninguém no quarto. E é uma das coisas mais absurdas. Eu nunca passei por isso, graças aos deuses, né? Nossa Senhora. Jesus amado, deve ser horrível. Eu nunca passei por isso, mas eu já conversei com pessoas que passaram por isso, pessoas que passaram por essa experiência, e é muito traumático, é muito desesperador para a pessoa, porque ela acorda sem saber o que aconteceu, sabe? Tipo, ela acorda machucada, às vezes em níveis muito, muito extremos, ela, sabe, tipo, ela tem muita dor física, ela sabe que ela foi abusada de alguma forma, só que ela não tem onde ir, porque como que ela vai chegar numa delegacia da mulher, por exemplo, e falar, olha, eu fui isto, né, vocês sabem, mas eu, eu não tenho como provar quem foi, porque não tinha ninguém no meu quarto. Eu acho que eu fui isto por um espírito. E, sabe, as pessoas vão rir da cara dessa pessoa e achar que ela. Não rir, né? Às vezes vão subentender que a pessoa tá maluca da cabeça, que ela precisa ir para uma clínica psiquiátrica ou então fazer um tratamento de cabeça, enquanto que a pessoa ela vai continuar sendo vítima desse tipo de ato. Então é muito complicado, é muito, muito complicado.
Porque isso acontece, e não acontece pouco, viu? Acontece bastante. Só que as pessoas, elas não falam, porque a gente tem uma sociedade muito traumatizada e muito... Ai, muito doente em relação a sexo, sabe? Sexo é um tabu, gente. A gente tem que mudar isso, porque, sabe? Senão a gente vai ficar escrava não só da hierarquia social, né? De quem está no poder, como de entidades trevosas que vão utilizar dos traumas para benefício próprio, sabe? E para te manipular cada vez mais. Então, assim, e como que a gente se defende disso, sabe? Como é que eu posso não passar por uma situação ou não ser vítima de situações desse tipo? Eu acho que a gente tem que começar entendendo esse lado mais sutil da vida, sabe? Entender que nós não somos só físicos, nós somos corpos energéticos, nós somos energias, nós temos corpos energéticos, nós temos pontos energéticos nos nossos corpos que vibram de acordo com cada estímulo. Quando eu recebo um estímulo e esse estímulo ele não é trabalhado da forma certa, ele pode resultar em diversos fatos complicados. Eu posso trabalhar isso meditando bastante, estudando bastante em relação a isso, tentando entender esses traumas, fazendo terapias tradicionais, né, com psicólogo, psiquiatra, e alternando também com as práticas espirituais para proteger o meu campo desses seres extremamente inteligentes e, assim, eles sabem trabalhar, sabe? Eles ficam ali, ó, na cabeça da pessoa durante muito tempo. Eles sabem o tipo de pessoa que você gosta, eles sabem o seu padrão de gente que você gosta de se relacionar. Aí você tá ali carente, por exemplo. Nossa, eu tô super carente, assim, muito mal, assim, tipo, a cabeça ruim, sabe? Aí aparece, eu gosto de mulher, né? Eu vou me colocar nessa situação. Eu tô lá, bem de boa, assim, aí aparece a mulher perfeita, assim, pra mim, que é, sei lá, a personificação da Lady Gaga, por exemplo, porque eu sou fã da Lady Gaga, né? Imagina, eu tô sonhando, ele acha que é um sonho, mas é uma projeção astral, vejo a Lady Gaga começa a dar moral pra mim, você acha que eu vou rejeitar a Lady Gaga? Sabe? Não vou. Não vou. Então a coisa é muito mais embaixo. E é isso. Vocês conhecem alguém que passou por isso? Não lidem de uma forma. Não lidem como se a pessoa fosse louca. Porque às vezes ela tá falando a verdade, sabe? E ela não tem com quem conversar e ela precisa de apoio. E é isso. E vamos trabalhar esse lado também, lado sexual, com muita terapia, com muito estudo, tentando internalizar que, enfim, que sexo não é tabu, e pessoas que têm traumas, né, relacionadas a abuso, trabalhem isso na terapia. Eu sei que é horrível, 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 mas é isso. A gente precisa trabalhar as feridas para que a gente consiga viver minimamente saudável nesse mundo, sabe? E é isso. Esse vídeo era para ter 3 minutos, ele tá com 8 minutos. Eu desisto de fazer vídeo curto para essa plataforma. Enfim, ainda bem que eu tô levando tudo lá pro YouTube, porque o YouTube ele gosta de vídeo longo. Aqui eu sei que as pessoas não curtem tanto.